Hoje com a gente aqui, Gisele Levi, psicóloga, multimídia, né? Tem uma série de atividades, empresária, professora, né? E ela vem conversar com a gente sobre uma questão muito séria no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, que são os problemas psicológicos, né? Que acontecem com os trabalhadores e funcionários em virtude, às vezes, do excesso até de trabalho. E, inclusive, isso impacta no relacionamento entre os colegas, no desempenho profissional das pessoas e por aí vai. Gisele, obrigado pela presença, pelo seu tempo. Fala um pouquinho de você, como é que é mais ou menos a sua carreira como psicóloga, sua experiência. Conta um pouquinho pra gente. Tá bem, quer dizer, antes disso eu quero agradecer muito, né, o convite para participar do teu podcast. Estou adorando esse espaço, tá nota 1000, parabéns. Obrigado. E, bom, vamos lá. Eu tenho algumas formações, né? A minha primeira formação é bióloga, com biologia, fiz na extinta Gama Filho, mas de lá para cá eu fiz a faculdade de psicologia e eu atuo como psicóloga clínica, né? Na área acadêmica também, e desenvolvo pesquisas sobre a síndrome de burnout há muitos anos, desde o meu mestrado, que eu desenvolvi esse assunto, e no doutorado também. Então, ou seja, o meu objetivo do meu trabalho, de uma maneira geral, o objetivo é bem-estar e qualidade de vida, tanto para o profissional, para o colaborador, quanto para as pessoas, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Que, assim, eu penso que é muito importante você tentar buscar um bem-estar, de alguma forma, né? Eu não digo uma felicidade, não, mas alguma coisa nesse sentido, para você e para os outros. E nesse bem-estar, quer dizer, essas questões dessas doenças, a gente pode chamar de doença profissional ou ocupacionais, ocupacional, né? Do trabalho. Normalmente, quando a pessoa vai ser contratada para uma empresa, né, ela faz sempre um exame médico, admissional, essas coisas todas. Sim. Eu acho que a parte psicológica também é avaliada, né? Normalmente a pessoa tá bem redondinha, tá beleza e tal, mas com o passar do tempo ela já traz algum tipo, no seu histórico, algum problema desse, né? Ou desenvolve no próprio ambiente de trabalho, que às vezes o próprio ambiente de trabalho é um ambiente hostil, né? É tóxico, como fala-se agora muito, né? Essa questão de algumas empresas, eu estava até conversando com uma pessoa agora na semana passada, né? Que foi o fechamento do semestre, dia 30 de junho. Eu até comentei assim, falei assim, nossa, hoje é dia 30 de junho, então é o dia onde muita gente fica de cabelo mais branco. Tem que fechar a meta, né? Fechamento das metas, ver se fechou as metas do semestre, já tem que estar preparando as metas do próximo semestre. Então, essas cobranças de meta, de às vezes metas impossíveis de serem conseguidas, né? Isso tudo gera um estresse na pessoa, né? E aí eu acho que daí deriva uma série de problemas ocupacionais, né? É por aí, realmente? A lógica é mais ou menos essa, sim. A pessoa ela se coloca à disposição daquele cargo, ela tem um treinamento, ela sabe o que está acontecendo ali, mas, às vezes, não é a operação propriamente dita que vai causar uma doença ocupacional naquela pessoa. É o clima organizacional, é a maneira de liderança. Porque quando você fala de uma doença ocupacional de origem mecânica, ok, é muito mais fácil de você poder administrar aquilo, né? Você muda a operação, você tem os equipamentos. Mas o problema maior que eu penso é com relação a as pessoas, a gestão de pessoas, que nem sempre é uma gestão que visa a preocupação com o seu colaborador, mas sim com a produtividade. E a gente sabe muito bem, quer dizer, as empresas mais atuais, as empresas que estão mais ligadas, né, nas informações, nas ciências, elas sabem que um bom colaborador que esteja aí relativamente feliz, ele vai produzir muito melhor. E não só ele vai desenvolver ele vai desenvolver um ambiente muito mais agradável, muito mais produtivo. Você não vai perder talentos, pessoas importantes. Então, a parte operacional é importante, que você tem aí a ergonomia, que trata muito bem desse assunto, né? A questão das cadeiras, das mesas, dos equipamentos. Mas o mais delicado é quando você lida com pessoas, né? A área é a questão mais subjetiva, que está ligada à liderança, ao clima organizacional. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão da liderança. Quer dizer, cabe ao líder
ele também não só criar um ambiente propício para o bom desempenho das funções, onde as pessoas possam desenvolver seu trabalho com alegria também, porque não adianta você ter uma vida que não tem alegria, felicidade. Claro. Isso um ambiente agradável, né? Exatamente. Mas também cabe ao líder detectar os problemas que forem surgindo no sentido de auxiliar aquele funcionário, né? Não só chegar para o RH e falar assim, olha, meu funcionário aqui não está desempenhando bem, ele deve estar com problema na cabeça, porque não está conversando de outro. Não é isso, ele tem que, pelo contrário, talvez tem que chegar para o RH e falar assim, olha, vamos tentar ajudar o meu funcionário, né? Acontece, porque o trabalho do líder também é fazer com que o seu funcionário que esteja passando um certo problema possa ser tratado, né? Engraçado que você está trazendo esse assunto e nas turmas a gente escuta muito isso, né? Você tem o chefe e você tem o líder. O líder é aquele que vai para o campo de batalha junto com os teus soldados. É aquele que está ali do lado, que está vendo acontecer, que está sentindo na pele aquilo. Claro que ele não é exatamente o soldado, então ele não vai sentir exatamente o que o soldado... No caso, né, eu estou imaginando um campo de batalha. Claro. O que exatamente o soldado está sentindo, mas ele vai ter alguma empatia em relação a essa situação. E o líder é isso, não é o chefe que manda. Ele também manda porque ele precisa mandar, mas ele tem que tentar ter um olhar mais sensível para os seres humanos, para o seu entorno ali. E a gente sabe que tem pessoas... Porque mandar é fácil, liderar que é difícil, não é isso? Muito, porque mandar é mole. Você tem... Geralmente o líder ele recebe demanda de um líder acima dele, né? Não estou falando de um pequeno negócio, mas uma empresa. Ele recebe a demanda que vem lá de cima, ele simplesmente olha e fala assim, beleza, olha, eu quero que vocês façam isso, entreguem no tal dia, assim, ponto, acabou. E, geralmente, nem explica direito como é que é feito aquilo, né? É verdade. Deixar você na mão. Tem essa coisa meio perversa. Bota o conhecimento na gaveta, que só ele que abre aquela gaveta. Sim, aquela chefia paternal, né? Eu que sei, meus pobres, coitados funcionários, tadinhos, não sabem. Não é por aí. Sim, né? sim. Todo mundo tem sua competência, todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo é grande. Agora, você tem que dar suporte para isso. E o líder, não. O líder, ele é aquele que está no meio da história. Então, realmente, você foi perfeito, colocando o seguinte, que ele tem que ter um olhar mesmo e não jogar para o RH. Porque se algum problema... salvo exceções. Mas se você tem aí um funcionário e está tendo alguma questão psicológica mais intensa, ok, é um caso. Mas, de uma maneira geral, aquilo ali é resultado da liderança, do clima organizacional, do tipo de gestão. Se você for investigar, é por aí que você... E aí você tem as doenças que advêm desse ambiente, que uma delas principal, que na verdade a gente não pode reconhecer como uma doença ocupacional, na verdade, é o que dá origem a grandes doenças ocupacionais, que é o estresse ocupacional. Né? Porque eu sempre digo que estresse todo mundo tem. Né? E ele é bom, porque, por exemplo, quando você me fez o convite, rola um certo estresse. É um estresse que te deixa ansioso, que te faz assim, não, mas te deixa motivado também, né? Exatamente, te deixa motivado, te deixa alerta para poder responder às perguntas, para poder se colocar da melhor maneira possível e respeitar todo o ambiente. Agora, o estresse ocupacional, aí já é uma consequência. Opa, tem alguma coisa aí. E é daquele ambiente de trabalho. E que pode ser positivo, dependendo da medida, mas pode ser, e geralmente é muito negativo. E o líder ruim, ele adoece seus comandados, né? No certamente. Sentido de que, com algumas cobranças, algumas ordens que... desencontrado. E às vezes até intencionalmente, né, da ordem desencontrada, até para criar um ambiente desequilibrado, para deixar o funcionário sempre inseguro. Infelizmente, tem pessoas que são assim, né? Que gostam de deixar seu funcionário inseguro justamente para poder, aquilo que você falou agora há pouco tempo, para poder ter sempre ali o funcionário na mão. Para ter o poder na mão, né? Sim. Agora, tem aqueles bons também, os bons líderes. Agora, isso me veio também na lembrança. A gente vai entrar daqui a pouco na questão do burnout, que é fundamental, que é muito importante. Mas, antes disso, existem também aquelas famosas avaliações, se não me engano, 360, onde subordinados avaliam seu próprio líder. Sim, você tem uma também, série de avaliações que avaliam qualidade de vida no trabalho. Você tem uma série de instrumentos. Você tem desde a pesquisa pesquisa organizacional. Caramba, agora voou. Você tem uma pesquisa onde você faz uma pesquisa aberta, onde você pergunta como é que vai o bem, como é que esse funcionário está.
Ai, gente, agora fugiu o nome da pesquisa, mas eu vou me lembrar até o final. Depois que você lembrar, a gente coloca depois na legenda. Meu Deus, agora fugiu. Mas é uma pesquisa simples, que várias empresas utilizam ela, e você não tem as perguntas, são perguntas abertas. O teu objetivo qual é? Saber a quantas anda o bem-estar daquele indivíduo naquele posto de trabalho, naquele ambiente de trabalho. Você tem pesquisas que avaliam a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A World Health Organization Quality of Life, ela tem esse instrumento, a Organização de Saúde, onde você também consegue fazer uma avaliação do bem-estar daquela equipe, daquele profissional. É pesquisa de clima organizacional. Tá, você lembra? Pesquisa de clima organizacional, que é super bem utilizada. Você tem as avaliações de estresse, você tem pesquisas que avaliam como é que anda a autoestima do funcionário, que não sei se você sabe, geralmente o que acontece, né? O primeiro sinal de que aquela pessoa vai adoecer, eu vou bater aqui, eu acho que eu posso, né? Sem querer, estou meio empolgada. O primeiro sinal de que aquela pessoa, aquele funcionário, no caso, aquele colaborador, que se usa mais não, o termo colaborador, né? Vai adoecer, a autoestima dele está muito baixa. A autoestima baixa é porta para imunidade baixa e para uma série de outros problemas fisiológicos, assim por diante. Então, você tem um instrumento que avalia a autoestima do profissional, para saber a quantas anda a autoestima do profissional. Mas não existe nenhum instrumento melhor do que uma boa comunicação entre os funcionários, entre a chefia, entre a gestão. Não é... Eu já peguei já passei para os alunos alguns vídeos falando, né? Os gestores falando, nossa gestão aqui é uma gestão de portas abertas. A gente ouve muito isso. Bonito. Na prática não é bem assim. A gente sabe disso, ok, faz parte, né? Agora, a grande questão não é exatamente você ter uma porta escancarada, mas é esse ambiente harmonioso onde o funcionário, ele de alguma forma, ele sente que alguém pode escutar ele. Sabe? Escutar a queixa. E sem retaliar, né? Sim. Isso é um grande problema quando você fala nos instrumentos de avaliação de qualidade de vida. Quando você vai fazer uma... Porque, existem vários programas de qualidade de vida por aí afora. E, dão certo. Não dão certo. Mas não dão certo por quê? Porque, de uma maneira geral, o funcionário tem muito medo de se colocar. Principalmente quando você fala num ambiente onde a economia está estranha, está esquisitíssima, o mercado de trabalho mais esquisito ainda, então não fica morrendo de medo de perder o seu trabalho. Mas a questão da validade desse instrumento, ela fica muito questionável, porque você precisa ter todo um trabalho de convencimento e, de uma maneira geral, até é bom que aquele funcionário não coloque nome, né? Você trabalhe com o quantitativo dali e o qualitativo, onde o funcionário aponta, porque eu sempre digo, quem vai dar você tem muito instrumento bacana, ótimo, que bom. Mas quem vai dizer o que está acontecendo é quem está no chão de fábrica, quem está ali na lida. Né? E eu posso falar um pouco, eu tenho um pequeno negócio, né? Minha lanchonete, bonitinha, lindinha, da titia. Fala que é lanchonete, mas não é lanchonetezinha. Não, mas é pequena. Mas é uma franquia. Sim, eu sou franqueada. Eu sou franqueada. Eu posso falar, né? Da Megamate. Assim, eu sou franqueada da Megamate há muitos anos. Eu tenho realmente a minha lanchonete, uma pequena, bacaninha, chutinha. E o que acontece? Olha, você chega lá, você vê os funcionários, você chega perto de um, você sente um ambiente estranho, chega perto e fala, e aí, tudo bem? Aí a pessoa já vai começar. E outra coisa importante também para aquilo do crescer, porque se você tem um ambiente de trabalho muito conflituoso, isso vai gerar problemas. E aí, o que você faz? Quebra isso. Fofoca. Eu tinha uns alunos que falavam assim, rede corredor, zero. Não. Tudo muito claro. Quanto mais objetivo for essa relação de você com o seu colaborador, com a sua equipe, e o seu falo não de um grande líder, você pode estar falando de uma pessoa que é gestora de um pequeno grupo de um banco. Não, eu acho o seguinte, eu acho que é legal a sua experiência,
porque você junta 3 frentes. Você é psicóloga, né? Atua na área. É empresária, quer dizer, aplica de certa forma seus conhecimentos de psicologia na Sim, graças a Deus. É professora da área. E eu gosto. Você tem as 3 frentes, quer dizer, as 3 visões, né? E deve ser. Não digo que você tenha que conciliar tudo, porque também é complicado, sim, né? Às vezes você passar da teoria para a prática, é complicado e tal. Mas, de qualquer maneira, essa sua experiência nessas 3 frentes, eu acho que é muito legal poder transmitir isso para os seus alunos e para o ouvinte e espectador, sim, do nosso podcast também. Eu acho que isso é muito legal. Porque você fala não só porque conheceu no livro, mas conheceu no livro e na prática, né? É verdade. Essa área de gestão, porque... Eu trabalhei muitos anos na vez do mestre, a AVM, educacional. Uhum. E no momento a AVM está se reerguendo, mas trabalhei lá, além de outras disciplinas, eu também trabalhei muitos anos com qualidade de vida no trabalho. Então, é muita teoria também. Me permite só essa questão que você tocou aí na questão da qualidade de vida do trabalho. Sim. Eu me lembro que principalmente nos anos 90, sim, tinha muito programa de qualidade nas empresas. E aí, conversa com algumas pessoas, às vezes eu percebia, pode estar diferente agora, mas eu percebia que esses programas de qualidade acabavam que eles meio que se transformavam em programas opressivos com o empregado. Por quê? Não, o programa de qualidade estava ali, melhorar o funcionário, a vida dele, etc, etc, etc. Mas, não, o telefone do seu setor só pode tocar 3 vezes, tem que atender, vai ser medido isso. Aí vinha, de repente, dependendo do negócio que você trabalhasse, aí vinha um cliente oculto, aquele que vinha fingia que era cliente do seu negócio, vinha, sim, com uma câmerazinha. Ainda tem. Sim, mas eu acho que... Mas isso é chamado de programa de qualidade, para ver se o atendimento tinha mas acho que é qualidade de produto, né? Eu acho que não é bem de vida, não. Mas é qualidade. Misturavam tudo nos anos 90, verdade, né? É verdade. E anos 90, anos de 2000. Então, dava para perceber que alguns programas de qualidade, na realidade, deixavam o empregado mais estressado que outra coisa. Aí a pessoa fica depois criticando, não, será que aquele cliente era um cliente oculto que veio aqui? Então o telefone tocou mais de 3 vezes, nosso indicador vai cair. Não, porque o chão tem que estar encerado, porque não sei o quê, o funcionário de qualidade tem que ver isso. Então você começava a transformar uma questão que seria de qualidade em algo opressivo, né? É verdade. Aí, enfim, é impressão minha ou isso aconteceu mesmo? Não sei se acontece ainda. Não, o que acontece? Você está colocando, e não, interessante, eu te falei, né? É uma confusão, talvez, da qualidade total para a qualidade de vida no trabalho, porque realmente a ideia de qualidade de vida no trabalho vem na década de 70 para cá, vem crescendo, e realmente, num dado momento, houve uma certa confusão nos programas de qualidade. Ainda existem essas confusões. Agora, então, muito mais, porque muitos trabalhadores estão trabalhando em casa. Então, haja. Mas é bom que as pessoas estudam, saem da zona de conforto e vão tratar da vida. Mas, assim, o que acontece é porque você definir, e quem fala muito isso foi meu antigo orientador, né? Definir conceito de qualidade de vida é complicado, por isso que tem a ciência é bacana, né? Definir, e enquanto isso não fica muito definido, fica muito no campo do subjetivo, que qualidade de vida tem essa coisa muito subjetiva, né? Né? Da qualidade de vida sem medida, sem padrão, e realmente... A qualidade de vida para uns pode ser ganhar 100 mil por mês. Pois é. Para outros... E não é, né? Exatamente. Você sabe que tem pesquisas que apontam que relacionadas a dados quantitativos de pessoas que responderam a pergunta assim, qualidade de vida no trabalho para você ganhar um bom salário ou ter um ambiente de trabalho bacana? A pessoa vai falar, muitos dizem que não, é um ambiente de trabalho. Porque o salário você ganha, daqui a pouco você gasta. Né? Mas, realmente, é uma confusão, sim, do termo, porque, por causa da conotação meio subjetiva que tem de qualidade. Né? Então, realmente, entra nesse espaço, entra nesse conflito, às vezes. Isso certamente ocorre ainda. Mas tem um outro detalhe interessante que eu poderia contribuir agora nesse sentido, é que o que acontece é que os programas de qualidade de vida, eles, na década de 80, 90, eles vinham muito que importados. Eram modelos importados, sim, de grandes empresas. Chegou a essa conclusão de que não dá. Cada empresa é uma empresa, cada clima é um clima. Então, você tem que trabalhar, e que eu dizia isso, né? Eu até falei isso ontem com uma outra turma lá, que eu fui na escola. Qualidade de vida, você trabalha com pretinho básico.
Não dá para você pegar um programa de determinada multinacional e implantar numa empresa pequena. Você tem que ter essa preocupação e tem que escutar a demanda de quem está ali para poder fazer alguma coisa que realmente dê certo. Você falou isso, me lembrei de um aluno, eu falando de qualidade de vida, dando aula à noite. Claro. E eu tinha um aluno que trabalhava numa grande empresa na cidade, e nessa época eu dava aula na Tijuca à noite. E eu sempre sabia que ele chegava tarde. Mas como é uma aula de pós, demora muito tempo. Beleza, ele vai chegar 1-2 horas antes, mas o cara chega e se coloca e está tudo certo. Né? À noite, a gente sabe que a pessoa está à noite trabalhando, estudando, é porque ele quer mesmo. Sim. Um belo dia, eu ia fazer uma dinâmica, cadê o sujeito? E nada, 1, 2, 3. Final da aula, me chega ele esbaforido, vantagem que ele morava perto da faculdade. Lá na Conde Bonfim. O que foi? Ele, sabe o que foi? Estava preso, porque eu tive que fazer um programa de ginástica laboral no meio da minha atividade. Tem isso também. Você tem que fazer essa atividade, mas a pessoa está cheia de trabalho para entregar. Metas a serem cumpridas, datas. E nem sempre a gestão, outra coisa, a gestão tem que comprar aquele programa de qualidade de vida. Tem que ver o que ela vai ganhar com aquilo e tem que comprar. Porque tem que ser um trabalho, o gestor tem que estar junto ali. Senão não adianta. Ele me chegou tarde, porque ele teve que parar tudo e para fazer a ginástica laboral. Aí eu pergunto para você, Marcos, ginástica laboral serviu para alguma coisa? Não. O cara devia estar todo tenso, preocupadíssimo e fez o raio da ginástica laboral. Depois chegou tarde na aula. Entendi. Agora, outra coisa, nessa questão da psicologia, ainda tem muita gente que acha que psicologia, psicoterapia é besteira, é coisa de... Porque tinha um tempo aí que algumas pessoas falavam assim, meu psicólogo sou eu mesmo. Porque, sabe, tinha psiquiatra, coisa de maluco, neurologista, não tô doida, não. É verdade. Quer dizer, eu acho isso aí já mudou bastante, tem mudado isso. Ou tem gente ainda em preconceito em relação a um trabalho psicológico, que é fundamental. Você tem que tratar a sua psique para poder desenvolver as outras coisas. Senão, de alguma forma, né? Você tem tantas linhas para tratar da sua psique. Até com yoga você trabalha a sua psique. Até na igreja você consegue trabalhar a sua psique. Né? Mas vamos voltar aqui para... Você tem as questões relacionadas à psiquiatria, à psicologia e assim. O que acontece? Assim, um dado bom é que com a pandemia, a gente não pode negar, as coisas acontecem e você tem que tirar coisas boas e coisas ruins. Uma coisa boa, que talvez tenha ficado um pouco exagerado demais, é que a questão da saúde mental foi mais observada, com mais atento, com mais carinho. Né? É óbvio que tem pessoas que usam disso para outras cositas, exagerar. Né? Mas, de uma maneira geral, depois dessa pandemia, a gente meio que... Eu sempre digo, quando há depois, quer dizer, depois do boom da pandemia, que agora algumas pessoas estão ainda acometidas, né, com um problema, mas... Foi bom nesse aspecto, você sabe? As pessoas começaram a respeitar mais esse assunto. E eu conheço pessoas que dizem que eu nunca pensei em ir para o psicólogo e que agora vai e vê que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, realmente, nesse sentido, outros estão bem, mas nesse sentido foi bom. Um respeito maior pela saúde mental, e você viu alguns atletas que não competiram em plena pandemia por questões de saúde emocionais, você levar isso aí em consideração para poder ter uma vida bacana, né? E o home office impacta muito nessa questão... atendimento? Não só no atendimento, mas na questão do desenvolvimento pessoal e do próprio trabalho, quer dizer, esse afastamento entre os colegas de trabalho, entre as chefias. Por um lado, é muito bom que a pessoa fica menos estressada de ter que se deslocar para o ambiente de trabalho, voltar. E, às vezes, aquele excesso de reuniões que, às vezes, não levam a nada dentro do ambiente de trabalho. No home office tem as reuniões virtuais, mas, ao mesmo tempo, as coisas são talvez mais objetivas, não sei. Aí é a questão de avaliação de cada um. Mas você acha que esse afastamento dos empregados do seu ambiente tradicional, né? A gente está vendo uma mudança violenta agora. Nossa. Algo que era muito discutido há muitos anos atrás, dessa possibilidade do home office, dessa possibilidade de trabalho remoto, poucas pessoas fazem esse trabalho remoto, era muito discutida. Que isso vai acontecer, acabou que a pandemia fez com que acontecesse realmente. Aí, revelia todo mundo. Muita gente viu que dá para fazer isso, que funciona, muitas empresas passaram a ter uma economia brutal de custos, né? Com energia elétrica, aluguel. Os congressos...
Olha, para você ver uma coisa. Na pandemia, por exemplo, eu tive o prazer de participar de um grupo de estudos sobre logoterapia, que, aliás, eu fiquei encantada nessa área. Não sou logoterapeuta, mas eu estudei esse ano com um grupo. Ora, uma pessoa era de Curitiba, a outra era de Porto Alegre, a outra era de Friburgo, pessoas talentosíssimas. Eu aprendi muito no home office. Agora, a pessoa que se sente solitária ou tem algum problema de depressão, então, assim, trabalhando em home office, não. como é que... Então, deixa eu tentar responder alguma coisa nesse sentido. Olha, salvo exceções, nós somos pessoas sociais. O ser humano nasceu para estar perto de outro ser humano. Então, certamente, isso foi bom? Não foi bom. Né? É prático? Sim. A gente agora sim, eu suponho que esteja sendo bacana, porque você consegue fazer. Olha, eu não vou atender no consultório, mas eu vou atender em casa, mas eu quero. Então, essa coisa brusca, você não pode controlar. Isso não foi bom para ninguém. Não foi bom, não. Você diz afastamento, né? Esse afastamento, né, radical não foi legal. Uma coisa é a pessoa ser tímida, que não gosta de muito tumulto. Mas essa obrigatoriedade não foi saudável. Não foi. O que acontece é que algumas pessoas conseguiram se adequar sem tanto sofrimento, mas aquelas que já tinham algum traço, alguma questão psicológica, alguma patologia, certamente, porque você junta, o que acontece? Quando a pessoa, esse momento desse distanciamento, qual era o grande sentimento que tinha? Né? Incerteza, angústia, ansiedade. Isso tudo aqui é introdução para transtorno mental. Então, se num nível muito elevado, muitas pessoas que já tinham alguma predisposição pioraram, sim, muito. Não foi. Então isso implica com que impactou. As empresas também tenham tem que ter uma visão para esse tipo de novo mundo profissional, digamos assim. As empresas, os RHs, as empresas têm que se preparar também para estar junto e detectar os problemas que os funcionários, que por sua vez já teriam uma predisposição à solidão, estão contemplados, mas outros que são solitários, mas que isso denota de algum problema de convivência. Sim. As empresas têm que estar também atentas a esse tipo de coisa. Você está falando... Antes a empresa se preocupava com o funcionário que está ali dentro, na visão dela, dos colegas. Agora não, tem que ter um outro patamar que a empresa tem que tomar conta dos seus funcionários, fazer com que a qualidade de vida dessa pessoa que está, de certa forma, isolada, entre aspas, dos seus colegas, porque ela está longe, né, através de um computador, também tem que ser visto agora, tem que desenvolver, as empresas têm que desenvolver novas formas de lidar com esse funcionário. Né? Então, tem dois lados interessantes que a gente podia falar. Primeiro, eu falei logo no impacto, né, desse primeiro ano. Ok, não foi legal. E agora as empresas, de alguma forma, elas têm que se adequar a essa situação. Então, certamente, isso é bom. Isso é bom, entendeu? Porque você tem, por exemplo, você vê funcionários que trabalham em home office dia X, Y, Z. E trabalham em casa 2 dias. Quer dizer, realmente, agora, como vão ficar os programas de qualidade de vida? Só Deus sabe, a coisa vai caminhando. Eu até ano passado... Os estudos agora têm que ser desenvolvidos, né? Pelos terapeutas, pelos psicólogos, pelo pessoal de RH, pelos administradores que trabalham na área de RH também, por aí vai, né? Sim. Já tem muita coisa aí sendo pensada nesse sentido. Mas realmente é tudo muito novo, né? É muito novo. Mas o novo é bom. Sim, claro. É bom, porque traz a criatividade e você precisa produzir, então isso é uma motivação, e é bacana. Só que tem que ter um tempo, né? Tem que ir devagar, mas é o que nós temos, né? A gente tem que tratar disso. Mas certamente muita gente não está bem ainda por conta dessa... e outro detalhe. E aí os filhos também... Eu falar de criança agora, nós estamos falando de administradores, né? Para administradores e tal, mas tem os filhos de administradores também que ficaram 2 anos dentro de casa e que agora nas escolas, os professores estão enlouquecidos com as crianças, né? Mas é isso, graças a Deus, o ser humano, ele se adequa.
Tá aí porque a gente está aqui até hoje, né? Sim. Né? E a gente está aqui hoje no podcast Fala DM, Muito com a bom. presença da Gisele Levi, que está nos dando parte do tempo dela para esclarecer algumas isso, dúvidas, prazer. trocar ideias, bater um papo sobre essa questão das doenças, digamos assim, profissionais, ocupacionais. Sim. Né? E, Gisele, a gente continua nessa nossa conversa, a gente tem a questão do burnout. Síndrome, que é uma questão que literalmente seria queimar de dentro para fora, uma coisa muito forte, né? O que é síndrome de burnout? Como é que isso acomete as pessoas, os empregados, os funcionários, enfim, como é que é isso? Sim. O que acontece, né? A síndrome de burnout, na verdade, ela é o resultado. Se tiver algum aluno meu escutando isso, ele vai falar, professora, de novo! Mas aí você tem que... Muitos alunos que vão assistir. Mas sim, eu vou colocar nos grupos. Síndrome de burnout, na verdade, é a consequência do estresse ocupacional crônico. Porque fala-se muito de burnout, né? A pandemia veio, burnout para lá, burnout para cá. Uma porção de especialistas falando sobre a síndrome de burnout, mas a gente tem que ficar atento ao detalhe. É resultado do estresse ocupacional, o estresse no ambiente de trabalho. Ok, isso acontece, mas ele ficou crônico. Opa, aí já não é bacana, já não é um bom estresse, né? Estresse está crônico. Estresse ocupacional crônico no ambiente de trabalho. E por que esse distanciamento? O que distancia o estresse ocupacional crônico de uma síndrome de burnout? É o trabalhador. É o trabalho, é a função. Então, o que acontece? De uma maneira geral, salvo estudos muito recentes, que até os que eu tenho tido acesso, e eu sempre estudo esse assunto, até porque eu devo muito a esse assunto, né? Que foi meu trabalho de mestrado na UERJ, que eu analisei a síndrome de burnout de professores de educação inclusiva, e no doutorado eu trabalhei com as técnicas de enfrentamento da síndrome de burnout. A burnout ele vai atuar em profissionais que inicialmente a gente falava assim, profissionais que atuam em funções assistenciais. Ok, assistência? Sim, médico, bombeiro, policiais, professores. Mas você tem que redimensionar esse assistencial na medida que você coloca que burnout atua em profissionais que lidam com pessoas, lidam com demanda de pessoas, com atendimento a pessoas. Né? Você está ali, um telemarketing, por exemplo, está lidando com a demanda de pessoas. Então, quando você tem um profissional que atua intimamente com pessoas, ele sim pode vir a sofrer da síndrome de burnout. Tá? Entendi. E um outro aspecto interessante da síndrome de burnout é que é interessante e é péssimo, que de uma maneira geral não, isso é regra. A burnout ela vai atuar em profissionais talentosos, proativos, dinâmicos, Que se doam para o trabalho, que se né? doam para a relação de afeto, o que acontece? Isso não encontra em muitos artigos sobre esse assunto, porque a grande questão do burnout é a relação que ele tem com o afeto. Com aquilo que te afeta, que você é aquele profissional apaixonado. Por isso que muitas pesquisas, né, inicialmente os estudos de burnout ocorreram com enfermeiras. E Fraudenberg começou a trabalhar esse assunto com as enfermeiras, ele é psiquiatra. E depois passou para os médicos, saúde. E na década aí de 80, os professores ganharam, né, espaço. E mais tarde nós temos aqui os administradores e tal. Porque a grande questão é o profissional que se doa, que é apaixonado pelo aquilo que faz, que se dedica àquele trabalho. E que tem como é que eu vou falar? Ele pensa, não, eu vou conseguir fazer muita coisa. Agora fugiu... Vai absorvendo muitas atividades, muitas demandas. As pessoas fulano de tal... Ideologias. Sim. É aquele cara que tem muita ideologia. Porque tem a ver com afeto, aquilo que te afeta, né? Tem a ver com essa relação de afeto. E quando essa relação de afeto, você é uma pessoa apaixonada por aquilo que você faz. Digamos, você gosta desse trabalho, isso tudo te faz bem, mas por N motivos você não consegue
fazer uma entrevista do jeito que você está fazendo aqui. Porque o ambiente ali não está te proporcionando isso, você não está conseguindo mais fazer isso. Então, vai atuar junto, aonde? Na tua autoestima. Vai baixar a sua autoestima. Você vai começar a não se ver mais naquele espaço. Não é mais o Marcos, também multimídia. Não sou. Eu sou quem? Não sei. E nesse não sou quem? Não sei. Começam as doenças oportunistas. Ai, desculpa. Algum celular falou aí. Foi. É o seu? É o meu. Ah, é o seu? E agora? Não tem problema, não. Na edição depois a gente acerta. Desculpa. Nada, que isso. É isso. Onde é que eu estava mesmo? Estava falando a questão quando as doenças vão aparecendo, Sim, né? que você tem. Porque o que acontece? O mecanismo é semelhante ao do estresse ocupacional crônico. Porque quando você está no estresse, o problema do estresse, por isso que eu sempre falo de estresse, porque não tem como não falar. O burnout é um grande detalhe. Porque o mecanismo fisiológico é do estresse. É você ficar sob tensão e o seu corpo reage àquela tensão, àquele momento de tensão, e todo o seu organismo ele está objetivando aquele objeto que está te gerando tensão, só que aquele objeto vai embora e você relaxa. O problema do burnout é que você está já desgastado física e emocionalmente porque você está saindo de um ambiente onde existe um estresse ocupacional crônico. Então, você precisa... Mas é esse estresse ocupacional crônico em virtude da pessoa se doar muito, ter uma paixão enorme pelo que faz, um compromisso enorme, e esse compromisso vai num crescendo, numa progressão geométrica, e aí nisso a pessoa vai percebendo. Eu estou tentando, né, ver se você pula por aí. Por favor. Aí a pessoa vai achando cada vez mais que não está conseguindo lidar com aquilo, não porque é um excesso de trabalho, mas porque ela aparentemente vai achando que não exaustão emocional e física. Não tem competência para exatamente. Vai ficando incompetente para tratar aquilo, a sua autoestima vai baixando, e aí isso vai abrindo a porta para outras doenças. Tanto que você, por exemplo, você agora pode... eu até fiz um artigo que deve sair, um capítulo, no livro do Sérgio Sklar, professor da UERJ, da minha querida UERJ. Eu adoro a UERJ, cara. Tem muita história boa na UERJ, graças a Deus. A UERJ Nossa, é um ninho de talento. É um orgulho para o estado do Rio de Janeiro. Nossa, né? Olha... eu até dei aula, eu tive prazer de dar uma aula no curso no semestre final do ano passado, na UERJ também. Mas, enfim. Do capítulo do livro? No capítulo do livro, onde você fala... Viajei agora, vai, volta. O que você estava falando? Não tem problema. Não, eu sei, não tem problema, não. Vai. A gente vai para... Não, então você estava falando da questão que você fez o capítulo do livro, né? E que o burnout ele vai não crescendo, a pessoa vai tendo a baixa autoestima e vai abrindo porta para outras doenças. Pois enfim, é exatamente isso, porque você baixa a sua autoestima, consequentemente, sua imunidade baixa, você fica na exaustão física e emocional, então a sua área cognitiva também fica super afetada, você não consegue mais tomar as iniciativas, falar... Uma exaustão, então, vai dando uma exaustão. Exatamente, exaustão física e mental mesmo. O seu corpo fica exaurido. Tanto que dos sintomas iniciais é justamente você participar, no caso dos administradores, é uma experiência comum, em grandes reuniões de equipe, você tem sempre aquele teu colega que fala muito, é falante, tem muitas ideias, é muito criativo, e o sujeito, nas reuniões, fica quieto. Fica no canto. Uma chama apagando, né? Exatamente, por isso que você tem a imagem de uma chama apagando. É a chama porque é uma pessoa talentosa e aquilo vai apagando. Ele vai ficando no canto. Isso é um mecanismo. Agora você vê como o nosso organismo, nosso cérebro é maravilhoso. Isso, na verdade, é um mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa que o sujeito está tendo, porque ele tem que ficar naquele ambiente de trabalho que, veja bem, o cara não falta. O cara é Caxias. O cara gosta do que faz. Sabe aquele que, para faltar, ele tem que estar morrendo? Sim, sim. Pois é. Então, ele começa a se isolar.
ele começa a não dar as suas ideias, ele vai ficando muito arredio, ele vai ficando apático. Tudo isso é um mecanismo que a pessoa tem parece, a pessoa já está fazendo isso. Não. Número 2, vou ficar apático. Não é isso, isso é involuntário, isso é inconsciente. Você está lidando com a consciência e com a inconsciência aí. Uhum. Agora, o burnout, quer dizer, agora ele abre a porta para outras doenças oportunistas, na medida que o corpo humano, o corpo vai também enfraquecendo, vai caindo, a pessoa, de repente, não sei, estou perguntando, não se alimenta direito, não toma o remédio na hora certa, começa a não ter... Também. Aí começa... Se fala da atenção, a atenção fica comprometida. Mas se a gente falar de fisiologia, por exemplo, se você tem uma predisposição... vamos falar dos professores. Uma predisposição de problemas ligados à fala, faringite. A tendência é o quê? Você começa a desenvolver a faringite. Vamos supor, na questão de um ambiente de escritório. Você tem uma predisposição que você sabe. Quando você fica muito tenso, você tensiona essa área do teu corpo, a cervical, a primeira coisa que tensiona, porque você está em ansiedade. Tensão. Então, isso para dar um torcicolo é fácil. Que está com toda a musculatura tenso, o tônus está tenso, você virou, pá! Né? E você começa a ter esses sintomas sinalizando que alguma coisa está diferente. E que é importante a gente pensar, e aí eu puxando essa deixa da importância da saúde mental e da qualidade de vida, a gente precisa a gente precisa escutar o nosso corpo, porque o nosso corpo dá os sinais. Daí, então, as práticas de respiração, daí o yoga. E isso... Agora, qual é o profissional que detecta essa questão da síndrome de burnout? É um médico? É um psicólogo? É um terapeuta? Enfim, quem é? Você tem a pessoa vai se sentir mal, uma série de coisas. Não. O que acontece? Você agora não. Existem instrumentos validados cientificamente onde a síndrome de burnout ela é avaliada. Então, você tem um psicólogo, eu faço isso, o psicólogo pode avaliar, e os médicos do trabalho, engraçado, a gente está em 2022, vamos lá, há uns 15 anos atrás, que eu já falo desse assunto há um tempinho, sabe? Eu chegava nas salas, eu sempre trabalhei muito com workshop. Eu falei assim, uma pessoa, o médico, disse que tinha burnout. Tinha 50 lá afastados. Quer dizer... De uns tempos para cá, isso mudou muito, graças a Deus, até por conta da mídia, né? Quando os famosos começam a sofrer dessas doenças, né? Você começa a fazer mais pesquisa, divulgar mais, mas você tem instrumentos avaliados de avaliação do burnout. Tem um que é super importante, é o Maslach Burnout Inventory, de 86, o MBI, que você, para poder aplicar, você tem que ser psicólogo, psiquiatra, e assim por diante, médico do trabalho. E você consegue avaliar se a pessoa está com burnout, porque, veja bem, o instrumento é só o instrumento. Você precisa fazer algumas entrevistas, fazer a aplicação do instrumento para saber. Porque quando você fala de burnout, você tem mais ou menos umas 4 etapas. Eu não vou ser muito didática aqui, porque não é necessidade. Tem 4 etapas do burnout. Você consegue, pelo instrumento, avaliar em que etapa que a pessoa se encontra e você trabalhar sobre aquele momento da pessoa, através de técnicas de enfrentamento. Aí você trabalha muito com a minha formação é psicanálise, mas eu também trabalho com a técnica cognitiva comportamental, que é muito focal, muito objetiva, é bem bacana para esse tipo de trabalho. E aí você avalia e você faz o tratamento da pessoa. Agora, o ideal que acontece é o seguinte. O que acontece muito é que a pessoa ela é avaliada agora, a avaliação do burnout, o médico do trabalho faz essa avaliação. Você tem um Código Internacional, o CID já tem o burnout, que é doença ocupacional, mas aí é uma outra temática. Doença, não é bem assim não, mas tudo bem, está lá no código, no CID. Isso é um outro podcast. Mas a pessoa é avaliada e toma remédio. Antidepressivo, fazer ginástica, fazer o que você quer, melhorar a tua autoestima, blá, blá, blá. Muito legal. Só que ela não aprende muita coisa como enfrentar aquela situação. Não aprende nada. E as técnicas de enfrentamento, elas te ajudam
a você poder lidar no momento de ansiedade, por exemplo. Olha, eu vou ter que participar de reunião. E as reuniões, para mim, eram muito dramáticas. Eu sofria muito, ficava com muitas crises de ansiedade. Então, você vai treinar. O que você vai fazer quando estiver perto de uma reunião? E a técnica muito utilizada é a técnica de respiração profunda. É básico. Aliás, eu vivo fazendo isso. Né? Agora, o que acontece é que o ambiente de trabalho não mudou. Então, se a pessoa não aprende nada, ela fica afastada, ela melhora, ela toma medicação, mas se ela não faz uma terapia, até porque me ela parece, vai voltar para o mesmo ambiente. Pelo que você disse, quer dizer, o burnout, de certa forma, a pessoa é tão comprometida com o trabalho que entra numa espiral alucinada. Mas é meio workaholic. Não, perfeito. Agora, no caso, então, ele não se afasta do trabalho porque ele gosta tanto do trabalho, quer trabalhar tanto, que acaba que não falta. É um empregado que aquela chama vai apagando, mas ele está sempre presente ali. Então, às vezes, para a chefia, para a própria empresa, para os colegas, é um cara que está perdendo o estímulo, o ânimo, mas com o trabalho. Na realidade, ele não está perdendo o ânimo com o trabalho, nem está desestimulado, nem porque o salário é muito baixo ou isso. Nem aquilo. Sempre, depende. É porque o profissional está com problemas psicológicos e físicos. Mas não por conta que o trabalho seja ruim, é porque ele não está lidando bem com ele mesmo, né? Mas veja bem, o trabalho, ele impacta. Eu tenho escutado alguns especialistas, não sei se são especialistas, no YouTube tem, né? Enfim, não sei. Burnout da mãe e do pai. Que eu saiba, burnout é oriundo do ambiente de trabalho. Então, alguma coisa no ambiente de trabalho, ele não está conseguindo lidar. Vem do bem. Então, o foco aonde? É o trabalho. Por isso que eu digo, você sai, se afasta, faz uma série de tratamentos, toma medicação, chega a zen, e o ambiente é o mesmo. Se você não tem nenhum suporte, você provavelmente vai voltar a ter burnout. Provavelmente. Né? Porque outra coisa que impacta no burnout é a história de vida da pessoa, a história pregressa, a história que ela está passando naquele momento. Por exemplo, você tem 2 colegas. Um é uma pessoa sensível, delicada, adora o que faz, mas passou. Não teve nunca nada nesse sentido. Mas você tem outro que, nesse momento, ele está passando por uma separação, por algum problema, que influencia na falta de habilidade em lidar com aquele fator estressante no ambiente de trabalho. É uma dinâmica. Agora, você falou muito bem, a pessoa continua trabalhando. Mas o corpo vai avisar, por isso que eu falei do corpo. Vai começar pressão alta. Se você tem uma tendência à pressão alta, você vai ter pressão alta. Se você tem uma tendência, tudo assim, é como se você perdesse as estribeiras e o corpo começa a pipocar. Então, se você tem você tem diabetes, vai piorar. Sim. E isso você tem algum tipo de predisposição a um transtorno psicológico. Que quando você fala transtorno psicológico, é algo do psique que está transtornado, não há nada muito grande. Você tem aí uma depressão, que nem sempre é tão dramática assim, é um quadro de depressão. Pode piorar. Porque o corpo fala assim, eu não aguento mais. E outra coisa, é raiva. A raiva é um comportamento que a gente tem que ficar de olho, né? Quando a gente trabalha em grupo, você tem os colaboradores, você tem os seus colegas, até os familiares. Quando aquela pessoa não é uma pessoa que tenha muitos arrojos de raiva, é uma pessoa que tem uma raivinha lá, outra e tal, e passa a vida bem. De vez em quando está com aquela raiva e baixa o nível, né? Mas aquela pessoa era uma pessoa que lidava razoavelmente bem com as coisas da vida, com as adversidades do trabalho. E tem muita raiva, está com muita raiva, que aí tem. Porque é mecanismo de defesa. É você estar se sentindo acuado, você está com a tua autoestima muito baixa. Então, tudo é agressão para você. Tudo. Uma perguntinha, um olho torto. De certa forma, a palavra-chave também é autoestima, né? Que ela... Cara, a palavra-chave é autoestima em tudo. Você pegou muito... Ai, Marcos, isso. A autoestima é a cereja do bolo.
É porque a partir dali que a pessoa começa a ter a autoestima baixa, porque ela começa a não achar que Ela tem capacidade faz, de cumprir a meta, de cumprir as ordens, de fazer o melhor de si, que ela sabe que tem uma capacidade muito grande, que tinha pelo menos desenvolver, que era brilhante naquilo que fazia, mas aí começa a não conseguir, aí vai e vai. E aí depois tem um outro momento, o que é autoestima? Aí começa, né? Também tem que tomar um cuidado, né? Sim, claro. Mas é a autoestima de você se entender, tentar melhorar, não é autoestima. Isso tudo com ajuda profissional, claro. Também. Mas é importante ter A uma ajuda ideia profissional, seria um profissional. A ideia seria assim. Mas assim, se a pessoa a ideia, eu acho que a chave é você se respeitar os seus limites, mas querer crescer, né? Porque... Mas, de qualquer maneira, Gisele, Diz. Eu acho que é importante se divulgar. Uma coisa está sendo muito bem divulgada, mas a questão do burnout e de outros problemas profissionais é bom, porque quanto mais divulgação, mais conhecimento, Sim. mais as pessoas começam a perceber que elas não são únicas naquele problema. Isso é muito bom. Que aquilo ali é algo que acontece com outras pessoas e que aquilo ali é um transtorno que pode ser tratado, né? Porque às vezes as pessoas acham que aquele problema é só dela. Os pares. Ficam com vergonha, às vezes, de dividir esse problema com outras pessoas. É que nem a depressão. A depressão, até uns anos atrás, pelo menos o que a gente lê, escuta e tal, as pessoas achavam que tinham até vergonha, às vezes, alguns casos, né, de dividir essas angústias com outras pessoas, porque achavam que isso aí era... Mas depois, menor por causa disso. Por isso que eu falo que a pandemia foi bom nesse sentido, né? As pessoas perceberam que não são únicas nos seus problemas. Os problemas podem ser trabalhados e outras pessoas têm os mesmos problemas também e não é nada de outro mundo, né? Porque é desse mundo. Não, e aí é só lembrar que nós somos só seres humanos. Sabe, só. Sabe, esse mundão aí afora, né? Esse universo todo aí, a gente é só Então, né, se respeitar e, enfim, respeitar os outros, né? E as empresas, voltando no caso, as empresas perceberem isso e ajudarem os seus funcionários, né, seus colaboradores, que cada uma chama, né, os seus empregados de algum nome. Funcionários, colaboradores. É empregado. É verdade, seus empregados ajudar a perceber os problemas e auxiliá-los a superar esses problemas, né? Porque porque demitir às vezes também, Gisele, uma empresa demitir é muito fácil. Demitiu. Só que o emprego é um patrimônio familiar. Você demite uma pessoa, você afeta outras pessoas. Aí uma pessoa com burnout já está com a autoestima baixa, se ela for demitida por aquele problema que pode ser saneado com um tratamento, né? Aí você vai jogar a autoestima dessa pessoa mais embaixo ainda. Isso aí pode até correr risco de vida. O ideal é sempre você fazer um trabalho, é tudo, né? Eu acredito que o ideal é você trabalhar preventivamente. Sim. Sempre, né? Então, no ambiente de trabalho, você tem a sua equipe. Aí falando já para os gestores, né, da área. Porque nós somos o podcast Fala ADM, sim, fala administradores. Fala ADM, fala administradores. O Marco Vinícius também é administrador. Sim. Meu filho. O seu filho, outro Marcos. O outro Marcos, então. Outro Marcos. O meu xará. Não, e olha, eu acho essa profissão fantástica. Vocês fazem de um tudo, é fantástico. Eu tive muito aluno administrador, eu gosto muito. E vocês se adequam, né, a vários ambientes, é fantástico. O pessoal fica quando faz umas gracinhas, mas não, eu gosto muito. São muito produtivos. Mas é você trabalhar preventivamente, ter esse olhar, trabalhar preventivamente, ter a comunicação aberta. É claro que tem momentos de crise, momentos onde você tem que produzir, e depois a gente pensa nesse assunto, mas quando baixa a bola, sabe, escutar o seu funcionário, chegar junto, perguntar, ficar de olho, e sempre se quiser fazer algum tipo de ação, eu vi o podcast do Marcos sobre ADM, sobre saúde, eu quero fazer. Tá, não faz da sua cabeça, não. Vai no seu funcionário, faz uma pesquisa de clima organizacional, faz uma pesquisa breve. O que vocês estão precisando para melhorar? O que está acontecendo? Porque, além de tudo, você aproxima a liderança, a gestão daquelas pessoas. E tenta criar o clima... para criar um clima de... Você sabe que até tem... Eu acabei de me lembrar... Você tem até instrumento que avalia a felicidade agora, né? Que interessante. Tem muita coisa, esse assunto é muito... tem um site importante que é Qualidade de Vida no Trabalho, a BQV. A BQV.
né? Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho. Nossa, tem muita gente talentosa, muitos trabalhos importantes. Eles têm até um concurso, né? Para as melhores empresas. Assim, tem muita coisa boa acontecendo há uns anos. Uhum. Mas o ideal é você estar junto do seu funcionário, você escutar, você ver, você ter essa sensibilidade, ter essa porta aberta, né? Na medida do possível, é óbvio, né? Claro. Isso aí eu tenho uma pergunta. Claro, agora poxa. Tem câmera. Tem câmera também. Você acha que os RHs das empresas estão preparados para lidar com isso? Porque, assim, até o funcionário chegar ao ponto de explodir, estou com burnout, né? Ele vai produzir pra caramba. Vai ser muito produtivo. Ele vai produzir. Até ele estourar. Até ele estourar. E isso quer dizer, antes dele estourar, vai ser assim, uma grande valor que ele dá para a empresa, né? E você acha que os RHs hoje eles estão preparados para prevenir essa explosão do funcionário ou lidar com isso, alguma coisa assim? Sim, deixa eu pensar. O que eu penso é o seguinte: eu acredito que depois dessa divulgação em massa sobre burnout, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela, né, pontuou que a burnout é uma doença ocupacional, eu acredito que os RHs, de uma maneira geral, eles estão muito mais atentos do que antes. Só que eu vou ser muito sincero. Quando você fala em RH, você tem RH de pequena, média e grande empresa. Uhum. Você tem RHs importantes, bacanas, e tem RHs que não estão nem aí para do Brasil. Alguns são apenas um famoso Não, eu já pessoal, tive muita aluna fazendo curso comigo e que diz assim: gente, eu sou do RH, eu sou psicóloga, eu adoro esse assunto, mas eu não consigo colocar em prática, eu só faço trabalho com planilha de Excel. Uhum. Né? Eu não sei se todos não estão preparados. Eu acredito que um ou outro, sim. Até por conta mesmo da mídia, por conta mesmo da perda de talento, que você perde muita gente boa e tem que repor, nem você não consegue repor funcionários. Uma das coisas que a empresa perde, as empresas perdem, são os grandes talentos, os grandes chefes de equipe. Isso significa o quê? Dinheiro, está perdendo dinheiro. Eu acredito que algumas sim, mas a grande maioria, não, ainda não. Porque, na verdade, aí eu já falava isso porque tem um trabalho que eu faço com as minhas turmas, que eles tinham que montar um programa de qualidade de vida. E alguns conseguiam até aplicar. Uhum. Né? Muito legal, muito bom espaço. E nem necessariamente o RH tem que fazer isso. Porque às vezes o RH não dá conta, mas você tem que ter se você tem uma gestão que tem esse olhar, essa sensibilidade, não é porque é bonzinho, não. Você vai perder dinheiro. Você é bonzinho? Que bom que você é bonzinho, legal. Mas você vai perder dinheiro. Então, esse olhar, essa necessidade de olhar, ela é multidimensional. Né? Uhum. Tem esse olhar, não tem que ser o cara do RH só, não. Você pode ter dentro dos setores de uma empresa grupos de trabalho. Sim, claro. Para melhoria do clima organizacional. Sim. E aí, esses grupos multiprofissional, de repente... Sempre. O ideal seriam, né, os multiprofissionais. Inclusive exatamente. De pessoas, de funcionários daquele departamento ali que não tem nada, que nunca trabalharam no RH, nem com psicologia, mas podem debater alguns assuntos. Pode. Que aí, dependendo, depois refina e leva assim, para o RH, que é mais estruturado para isso, para o psicólogo da empresa, alguma coisa assim, algo que já detectou dentro do seu setor. Não só coisas que possam melhorar a lucratividade, mas você melhorando o ambiente organizacional, a lucratividade vem a rebote. Por que eu falo da lucratividade? É porque quando você fala de... Porque, assim, quando você fala de qualidade de vida, você tem um foco. É a qualidade de vida do ser humano, qualidade de vida do sujeito. Mas quando você fala de qualidade de vida no trabalho, você tem que adequar a questão econômica. Sim, claro. Porque é esse trabalho que vai pagar teu salário. Sim. Então, não tem como. Por isso que eu faço a divisão. Porque tem que haver essa preocupação mesmo, é uma coisa prática. É tempo, é hora, é funcionário. Às vezes as empresas contratam pessoas de fora. É dinheiro que roda ali. Ok, faz parte. Tá, não é? É parte, é isso mesmo. Sem juízo de valor. É questão de ser prático. Né? Mas, assim, o que eu via muito... você tem os grupos, né? Grupos de conversas. Você ter grupos, grupos, né, de discussão
Como é que você vai? Isso é importante, você ter os seus pares ali, você poder se colocar. Então, de repente, periodicamente, você ter dinâmicas com as equipes, pequena, média. Claro, quando você fala de grandes empresas, de multinacionais, você aí o trabalho já tem já é um pouco mais diferenciado, porque você tem uma dinâmica muito maior. Sim. Mas empresas menores e médias, você tem ali espaços de conversa mesmo. O que está acontecendo? Tem aqueles espaços que o pessoal fala de leitura e tal. E aí, vamos conversar? Hoje, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Né? Não está legal? O que não está legal? Né? Mas não é só isso, não. Esse espaço institucionalizado, que é bacana, onde pode haver a troca, é escutar, é encostar, é ver, é estar por ali na área, sabe? Você ter essa predisposição. Que pessoas que não têm mesmo, mas aí você treina. Né? Como tem pessoas que têm uma empatia normal, é natural. Você olha o outro, já sente. Tem pessoas que só nasceram assim, que bom, bacana. Mas tem pessoas que podem perfeitamente aprender isso. Você tem vários cursos de liderança, você tem muitos cursos que tratam da questão do conflito, como lidar com os conflitos. Você tem muita coisa boa por aí. Agora a pessoa tem, os líderes, os gestores precisam estar atentos, precisam escutar o seu podcast, estar atento ao seu canal. E é isso. Eu sempre acredito que tem esperança no final do túnel. Tá certo. Bom, pessoal, obrigado, Gisele. Posso falar do meu YouTube, no Claro, canal? claro que você vai falar sim, mas eu queria, inclusive, Fala. dizer que vou colocar depois, a gente vai colocar no rodapé, na legenda, os seus contatos, você autorizando os seus contatos, que muita Claro, dúvida, claro. alguma coisa, a pessoa, né? Mas qual é o Não, YouTube? então, eu tenho um canal do YouTube, que eu já tenho há alguns anos, mas eu dei um gás nele, né, na época da pandemia, que é o Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente, que lá eu trato de assuntos como burnout, o mesmo assunto que a gente está tratando Mas aqui. o nome é Viva Sem É Estresse. Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente. Esse é o nome do canal, né? É o nome do YouTube. canal. Tá. É do canal, A gente vai do meu colocar depois do antigo rodapé Orkut, direitinho, tá? e onde eu trato desses temas, saúde, qualidade de vida, falo de algumas técnicas, e assim vai. É sempre tratando, sempre lidando com essa questão do bem-estar. Sem ser muito, né, uma coisa tão lúdica. O bem-estar possível, né? Saúde possível. O normal possível, porque somos só seres humanos, né? É isso aí. Tá certo. Gisele Levi. Muito escola- obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua Excelente. presença no nosso Fala DM Podcast, né? Muito. Claro, a gente vai desdobrando depois em outras Sim. conversas, até porque assunto nessa área onde envolve o ser humano não falta assunto, né? Verdade. Até porque, e quanto mais nós debatermos o ser humano, a relação dele com as suas empresas, os seus colegas de trabalho, com a vida de modo geral, melhor a gente vai colocando a nossa sementinha ali para melhorar as relações humanas. Claro, olha, eu fico muito agradecida pelo convite, Nós que viu? agradecemos. Adorei. Gisele Levi, muito obrigado. Obrigada, Marcos. Tá bom? Yes!